que há muitos significados nesta palavra amém. Então, primeiro nós vamos falar que Jesus se apresenta como o amém. Por que Jesus se apresenta como o amém? Quando eu digo assim, no culto, quem pode dizer amém? Aí o irmão diz amém. Quando eu digo assim, vamos orar, aí a gente termina, amém. O que é que esse amém representa? Essa palavra tão pequena, o que ela quer dizer? Então nós temos aqui no texto, logo no texto do Apocalipse, dois sentidos da palavra amém. Nesse versículo de Apocalipse 3,14, você tem em primeiro lugar os dois sentidos da palavra amém. Ela fala de fim, como também cumprimento de tudo. Fala de fim, é o primeiro sentido da palavra amém no Apocalipse. Eu vou já falar os outros sentidos. Ali no texto está falando de um fim. A situação da igreja, a miséria da igreja, a frieza da igreja, o Senhor tem um amém para ela, tem um fim para ela. É isso que o texto ele quer dizer. E tudo que o Senhor fala, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Então você pode observar que aqui você tem o fim, como também garante o cumprimento de tudo. O Senhor vai cumprir tudo o que ele está dizendo. Esse é o primeiro sentido da palavra amém. Eu até coloquei ali como fim e como cumprimento de tudo. Em Isaías 65, verso 15, coloca aí na tela, para os irmãos acompanharem essa leitura. Veja aí. Como é que diz? Vamos lá. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Então veja que quando você lê essa expressão, é o verso 16. No 15 vamos seguir com 16, está bem claro, vamos lá, 16. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Então veja que aí, essa palavra no profeta Isaías, amém, está apontando para o Deus da verdade. Olha lá, o Deus da verdade. Então em Isaías 65:16 está falando do Deus da verdade. Quando foi traduzida para a Septuaginta, aí você tem o Deus verdadeiro. Então perceba que essa palavra amém em Isaías e amém, que é na tradução que foi feita para a Septuaginta, amém está falando do Deus verdadeiro. Quando você chega na Septuaginta, ela está falando desse Deus verdadeiro, e aqui em Isaías está falando do Deus que expressa a verdade. Então, amém, nesses dois, tanto em Isaías como na Septuaginta, estão falando desse Deus verdadeiro. Mas quando a Bíblia fala de Deus verdadeiro, não é para fazer comparação com deuses falsos, porque prestem bem atenção, não existe Deus falso. Não, o que existe é uma fabricação do homem através de pau, de madeira, dizendo que é Deus. Mas só existe um Deus. Não existe outro Deus. Não existe nenhum outro Deus, nem embaixo na terra, nem em cima da terra, nem nos céus, fora do nosso Deus. Então, quando a Bíblia fala do Deus verdadeiro, não é fazendo comparação de Deus, um contraste do Deus verdadeiro com Deus falso. Não. Quando a Bíblia diz que Deus é verdadeiro, está falando da essência de Deus, está falando do ser de Deus. Ele é verdadeiro pela natureza dele. Ele é verdadeiro porque ele é na essência. Ninguém faz de Deus um ser falso ou não verdadeiro. Ele é verdadeiro porque ele é, em essência, ele é aquilo ali. Então nós podemos analisar que quando se fala de Deus, ele está falando ali em Isaías, ele é o Deus da verdade. Então vamos lá para o roteiro, para os irmãos acompanharem. Aí você pode observar, você tem em terceiro lugar o sentido da palavra amém, Isaías, pode passar, vamos lá.
Aí você tem o sentido de amém na Septuaginta, que eu já falei aí, o Deus verdadeiro. Você tem o sentido da palavra amém, antigamente. Vocês sabiam que antigamente a palavra amém, ela não queria dizer assim seja ou em verdade? Essa palavra amém, antigamente, ela apontava para o sentido de criar. É isso que o próprio texto ele vai mostrar para nós. Era criar, era construir, era edificar, era cuidar, alimentar. Antigamente a palavra amém significava isso. Depois ela passou a ter outro sentido, como nós podemos ver aí, o sentido de algo verdadeiro, digno de confiança. Então, essa palavra, ela antigamente expressava não o sentido assim seja, verdadeiramente, não expressava isso. Essa palavra, ela expressava cuidar, ela expressava esses sentidos, como nós acabamos de falar, de criar, de alimentar, de cuidar. Então, amém, antigamente tinha esse sentido. Quando você vem para o hebraico, essa expressão que aparece aí no hebraico, ela vem como um advérbio, que na verdade diz verdadeiramente, amém, assim seja. Esse era o sentido originário da palavra hebraica. Vamos ver aí Deuteronômio 27:15, só para a gente confirmar. Amém. Vamos lá. Deuteronômio 27:15. Coloca aí na tela. Como é que diz? Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Está vendo? Então, e todo o povo dirá amém. Era confirmando aquilo que estava sendo dito. Por isso que é muito importante a gente compreender. Às vezes tem irmão que está no culto, ele diz amém, não sabe nem por que ele está dizendo amém. Quando eu já vi irmão, o diabo tem poder, amém. Não é assim? Amém. Não, irmão, você tem que saber. É por isso que é muito importante você estar aqui no culto aprendendo a palavra de Deus, aprendendo as escrituras sagradas. Como nós estamos mostrando aqui, essa palavra amém está dizendo de fato, verdadeiramente, com certeza. Então, no hebraico, a ideia que se tem desse amém como advérbio é que é assim seja, amém, verdadeiramente. Esse é o sentido. No grego nós temos aí essa partícula, era uma partícula asseverativa, poderíamos dizer assim. Era uma partícula que dizia verdadeiramente. Jesus fez muito uso dessa partícula com esse sentido. Mateus 5,18, coloca aí. Vamos lá, por favor. Mateus capítulo 5, verso 18, vamos lá. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. João 1,51, veja ali, ó. Em verdade vos digo. Então você vê que essa palavra, ela estava expressando em Jesus esse sentido de uma forma de confirmação, como eu falei aqui agora há pouco, asseverativa. Em verdade vos, não tem mentira, não tem engodo, não tem engano. Quem estava falando era ele. Olha, irmão, se o crente acreditar no que a Bíblia diz, ele toma posse das bênçãos. Se o crente acreditar no que a palavra fala, ele vive sem titubear, ele vive sem vacilar. O maior problema nosso é que nós não vivemos crendo realmente na Bíblia. Na Bíblia, como ela é. Então nós temos que entender isso. Vamos lá. 1,51. Olha aí. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A mesma coisa que Deus fez com Jacó, o Senhor Jesus está dizendo agora para um homem. Eu estou dizendo, na verdade, assim seja, sem dúvida. Se você crê em mim, você vai ver o céu aberto. Irmãos, olhe para cá. O Senhor não tem céu aberto, né, no fim de semana para nós, não. Esses cultos que o pessoal faz, semana do avivamento, semana profética, irmão, para mim toda semana e todo dia é de avivamento, porque Jesus está em mim. Toda semana é profética, porque eu vivo essa profecia aqui, olha.
24 horas, Jesus está dizendo na Bíblia que ele vai voltar. Jesus está dizendo que tem poder quem busca. Jesus está dizendo para vigiar. É só promessa para nós. Então agora quem não tem isso aqui, aí fica, Jesus está dizendo em verdade vos digo. Então esse amém, vamos lá, esse amém, ele fala disso, vamos voltar para lá. Então você tem a severidade, Jesus confirmando. Bota lá, Daniel, por favor. Vamos seguindo aqui a nossa análise, só do amém. Aí você tem o amém em relação às palavras de Jesus, que ele dizia, em verdade vos digo, e acabou-se a conversa. E também na forma litúrgica, quando você vem para a forma litúrgica, aí você tem essa palavra amém, que quer dizer, assim seja. Vamos lá, 1 Coríntios 14:16, o amém na forma litúrgica. 1 Coríntios 14:16, coloca aí. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. Está vendo aí agora o que eu estou dizendo? Está aí na Bíblia. Então você tem que saber porque que você diz amém. E o amém no culto, quando o irmão diz amém, não é só por isso que você nunca deve brincar nas coisas de Deus na igreja. Tem irmão que brinca com aleluia, brinca com glória a Deus, brinca com língua estranha. Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é muito sério, gente. E Jesus se apresenta como o amém. Por que ele se apresenta como amém? Eu vou já falar isso. Então quando você diz, Deus está aqui, o pastor pregando, aí o irmão diz amém, você está dizendo, é a pura verdade, pastor. Não é assim? Irmão, vamos ler a palavra de Deus. Quando termina de ler, por exemplo, o Salmo 125, aí você termina de ler. Quando termina de ler, o irmão diz, amém, Jesus. Você está dizendo, tudo que está aí é verdade. É assim, mas aí se você não souber, tem irmão que diz, amém. Tem irmão que anda até com brincadeira, tem deles que ficam, glória a Deus. Não, você tem que saber. A forma litúrgica do amém é que você está confirmando tudo no culto, que aquilo que está sendo dito é a verdade da palavra de Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Então nós temos que levar isso em consideração. Gálatas 6,18, ainda na forma litúrgica. Na forma litúrgica, vamos lá. 6,18. 6,18. Aí está 1,8. Vamos lá. Depois, passados 3 anos, 6,18. 6,18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Está vendo? Aí a igreja, por que ele colocou esse amém no final aqui de modo litúrgico? Por que Paulo colocou esse amém? Vamos lá, vocês aí podem participar. Por que foi que ele colocou esse amém? Ele colocou esse amém porque ele está dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso. Aí eles dizem o quê? Que seja verdade isso. O negócio era uma palavrinha dessa, irmão, amém. Você pega uma palavrinha. Quem é que anda pregando sobre amém? Hoje eu vou pregar sobre o amém. Pois é, o amém é assim seja. O amém é a verdade que é confirmada. Então quando o crente diz amém, Senhor, ele está dizendo, eu creio em tudo isso aí. Oh, glória a Deus. É assim. É desse jeito, irmão. E aí quando você, esse amém, nessa forma litúrgica, a sinagoga, ela tinha essa prática. E essa prática também, ela passou para os cristãos. Ou seja, vamos analisar aqui. Quando a irmã Lindalva está cantando um hino, animada, aí você fica, eita glória, amém Jesus. Você está participando do louvor, dizendo que concorda com tudo que está sendo cantado ali. Deu para entender agora? Quando você está ouvindo o pregador, e o pregador está pregando a palavra de Deus, e que você também conhece a palavra, olha, nunca diga amém se você não sabe da verdade. A Bíblia diz, seja a tua palavra o quê? Se ensina ou não, o que passar disso é do diabo. Então, nunca diga amém se você não sabe que é verdade, porque senão você é um mentiroso, é uma mentirosa.
Como é que eu vou dizer amém se eu não conheço aquilo ali? Eu só posso dizer amém se eu tiver de posse da verdade. Na forma litúrgica, a Igreja Católica, ela gosta muito dessa parte aí. Dessa parte que a pessoa é com palavra do Senhor, amém. Não é assim? Então, o que eu quero dizer é que você não pode dizer amém se você não sabe. Foi isso que Paulo disse. Principalmente na liturgia dentro da igreja. Você não pode dizer aquilo que você não sabe. É que nem, tem irmão, eu já vi até aleluias. Não tem aleluias. Aleluia, irmão. Aleluia ao nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Améns. Améns. Não tem isso, irmão. Eu já vi, foi muito irmão aqui com isso. Mas tem coisa onde o irmão, não é irmã. Pastor, liga o microfone. Eu disse, microfone? Esse não é o microfone, que eu não respondo, eu não gosto de responder. O microfone. Eu disse, não, o microfone. Eu disse, não, tá certo. Mas é bom, irmão, quando a gente sabe das coisas, é bom quando a gente compreende as coisas. E você tem que estar disposto para aprender. Outra coisa, tem irmão que não gosta de aprender. Olhe para cá, irmãos. Tem irmãos, e é muito difícil, até na Assembleia de Deus, que é a minha igreja, que eu amo, mas eu falo de pessoas ignorantes. Olha, se eu estou no mundo acadêmico, eu vou para uma sala de aula, tem um doutor naquela sala de aula, eu tenho que entender que aquele doutor, por mais fraco que ele seja, mas ele chegou ali pelos méritos dele. Ainda que a didática dele seja fraca, ele não tem uma boa metodologia, mas ele se formou para estar ali. E quando você vai conversar com essa pessoa, você vê que ele não tem didática para a aula, mas você vê que ele tem conhecimento. Então eu tenho que respeitar aquela pessoa pelo nível que ele chegou aí. Tem irmão na nossa igreja que ele é tão saliente, ele não sabe de nada e quer mexer com a gente, como se ele soubesse das coisas. Vocês entenderam como é as coisas? Irmão que não sabe de nada. Tem um irmão que não sabe, mas ele quer aprender. E tem irmão que não sabe de nada e quer ensinar como se soubesse. Aí ele inventa na escola dominical, tá filmando aqui, não tá, Daniel? Mas eu estou dizendo aí para os pastores nossos também, e os superintendentes, quando estiver na escola dominical e tiver esses que querem dar de mestres e doutores só para complicar, tira ele da sala. O estudo bíblico é para edificar, não é para polemizar ninguém. E tem pessoas que vêm para a escola dominical é querer criar problema, é querer mostrar que sabe. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Conhecimento da Bíblia revelado, já está revelado, nós não precisamos inventar mais nada. É isso aqui. E o que Deus não nos revelou, eu não preciso debater, porque Deus não quis revelar. Os irmãos entenderam? Se Deus não quis revelar, aí eu vou cavar para revelar. Coloca aí na tela, Deuteronômio 29, 29. Pronto, te aquieta. Alan Clark fala isso. E aí tem irmão que vem para a escola dominical, aí pronto, ele quer saber o nome do anjo. Que desceu, irmão, já pensou. Ele quer saber como era o nome da mulher de Caim. Que besteira é essa? Me diga, qual é a vantagem de eu querer saber o nome da mulher de Caim? Olha aí, como é que diz? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Pronto, olha aqui. Essa expressão é, aquilo que Deus não quis revelar, eu vou cavar por quê? Eu não preciso cavar, eu não preciso buscar. Ele encobriu, aí eu vou ficar louco para descobrir. Por exemplo, eu vou ficar louco por saber e para saber como foi que o anjo, ou aliás, o Espírito Santo engravidou Maria. Tem tanto pregador louco que eu já vi deles dizerem assim: o Espírito Santo pegou o espermatozoide e botou em Maria, e os irmãos, amém, Jesus. Dê amém nisso não, irmão. A Bíblia não está dizendo isso.
Pronto. As coisas reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus. As encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E as reveladas? A nós. Aquilo que Ele nos revelou, pronto. O que é que Ele nos revelou? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Eu li um teólogo que diz: se Jesus quisesse, se Deus quisesse fazer Maria, ouçam bem o que ele diz, se Deus quisesse fazer nascer Jesus com a participação de um homem puro sem pecado, também ele fazia. Mas essa foi a forma que Deus achou conveniente de fazer. Mas eu não tenho que entrar nesses debates. Aí tem pessoas, olha irmãos, eu digo isso com humildade. Eu leio a minha Bíblia. Quem anda comigo sabe. Quem anda comigo sabe. Se eu estou no carro, eu estou lendo. Se eu estou na rua, eu estou lendo. E quando eu tenho qualquer dificuldade, eu vou saber no original, eu vou saber no texto hebraico, massorético, no texto latino, eu vou saber. E eu não sei nada de Bíblia. Aí um irmão, eu fico pensando, tem irmão, o irmãozinho que é simples, que tem temor de Deus, ele vem para a escola dominical, ele aprende, ele quer pastor, o que é? Eu estou falando dos cabeças duras. Eu estou falando daqueles que não sabem de nada e querem fazer de conta que sabem. Vocês já entenderam como é isso? Então é muito fácil, é sempre fácil criticar os outros. Agora muito cuidado com isso. E aí você tem que entender, é como essa palavra amém. Vamos voltar lá, Daniel. Então, nós estamos falando aqui, o amém em relação à parte litúrgica. Já falamos aqui do amém no grego e no hebraico, que é essa partícula asseverativa no hebraico, no grego, aliás, e essa partícula, ela não é declinável, porque no grego nós temos as declinações, certo? Nós temos a declinação que acontece, ok? Aí você tem aqui o amém que passou das sinagogas para as reuniões cristãs. E você tem o amém, que é uma palavra como amém. É tanto amém aqui, se você está num culto lá nos Estados Unidos e você não fala inglês, mas aí se tu ouvir a palavra amém, tu já vai saber, é amém. É a mesma palavrinha, porque ela é universal. É uma palavra, não é? É uma palavra. É como quase glória, né? Quase glória. Essa expressão, ela tem esse sentido. Não é totalmente, a glória não é totalmente universal, mas a palavra amém, ela é totalmente universal, ok? Agora, vem a pergunta, por que o amém é usado em relação a Cristo Jesus aqui nesse texto? Vocês já pararam para pensar isso? Por que essa palavra ela foi usada em relação a Jesus Cristo, o Filho de Deus, nesse sentido aí de amém? Eu até já lá atrás, eu dei uma colocação. Eu falei que está referindo-se ao fim, como também está se referindo aí ao cumprimento de tudo. Então, quando você atenta para essa aplicação a Cristo, é porque quando a Bíblia diz que Ele é o amém, Ele cumpre tudo. No Apocalipse, quando se fala de Jesus como amém, é por isso que a Bíblia está dizendo, ele se apresenta à igreja de Laodiceia como o amém, aquele que cumpre tudo. Se ele disse que vai punir, vamos ver lá o que ele vai fazer com essa igreja de Laodiceia. Coloca lá o texto, Apocalipse 3, vamos lá do 16. Aí você vê, olha, isso. Pode passar. Aí ele vai dizendo, mostrando ela, aí tu diz que está rico, mas olha o que o Senhor diz aqui. Ele está dizendo, eu aconselho que de mim compres ouro provado pelo fogo e tal. Pode passar. Agora o que ele diz aqui. Eu repreendo e castigo a todos quanto? Ser pois zeloso e arrepende-te. Olha agora o que ele vai dizer aí. Vamos ver lá. Eis que eu estou à porta, pode passar. Aí ele vai fazendo a promessa, ok? Vamos lá. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo que como amém, ele vai cumprir tudo aquilo que ele fala. Se essa igreja se arrependesse, ele diz, eu te aconselho que compre, porque tu não passa de quê? Pobre, cego, miserável e nu. Não tem identidade, nós ainda vamos falar sobre isso. Mas nós estamos dizendo que ele se apresenta como amém, porque ele vai cumprir
tudo em relação àquela igreja. Aqui tem os dois lados. Se nós formos fiéis, se nós formos sinceros, se nós formos obedientes, Ele vai cumprir toda a promessa de vida para nós. Se nós formos falsos, se nós não formos sinceros, se faltarmos em santidade, a promessa de morte, a promessa do castigo, Ele também cumpre, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Então Jesus é o nosso amém. Quem pode dizer glória a Deus? Ele é o nosso amém. É isso que o texto ele está mostrando aqui para nós, ok? Essa expressão amém, Jesus se apresentando como amém, é a garantia de que Ele vai cumprir todas as promessas. Tudo o que Ele falou, Ele cumpre. Esse é o sentido da palavra amém. Quem entendeu pode dizer amém? Aí pronto, então você está dizendo, é verdade. Assim seja, é desse jeito. Nós temos que saber por que nós estamos fazendo isso. Vocês sabem